Bom dia, gurizada. Essa semana aí aconteceu. Me perguntaram bastante coisa sobre consumo instantâneo, sobre etanol, álcool, enfim. Então eu vou tentar explicar tudo. Eu vou botar tudo na conta desse cara aqui, mas não é ele que faz tudo, tá? Eu vou explicar ele porque a injeção usa ela como redundância, como resposta às coisas que ela faz. Não é tudo na conta dele. Vai ter coisa que eu vou botar aqui que nem é ele que faz, mas é para poder explicar, tá? Só isso. Vamos lá. Esse cara aqui, ele cheira, é bem isso. Ele faz ele cheira os gases que saem do escape e diz quanto tem de mistura, se a mistura tá rica ou se a mistura tá pobre. O que que significa isso? O que que é o rico e o pobre? Bom, vamos lá. Eu vou botar em outro desenho aqui. Eu não vou ficar fazendo muita explicação técnica. Esse cara aqui fica aqui. Os gases do escape saem, passam por ele lê a quantidade de oxigênio que tem na mistura e avisa para a injeção. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você está andando com o carro, ele tenta manter num valor que a gente chama de valor estequiométrico, que é o valor ideal de queima. Quando ele não consegue fazer isso, porque tu tá acelerando, ou porque tu tá tirando o pé, ou tu tá descendo um morro, enfim, ele vai corrigindo a diferença. Então, como é que funciona isso? Você está andando com o carro, você está aqui de boa, você acelera o carro, ele injeta mais gasolina e a mistura fica mais rica. Aí ele vai tentando compensar isso, tentando manter sempre dentro do mapa que a injeção tem. A injeção tem digamos assim, um caminho que ela pode percorrer. Não, eu posso injetar tanto de gasolina ou tanto de etanol. São uh, várias formas dela entender o que está acontecendo, ela usa esses mapas. Tá? E para ter essa base, ela usa esse cara aqui. Então, o que acontece? Para o álcool, a proporção estequiométrica é 9 partes. Então, vai 9 partes de oxigênio para uma de gasolina. Ele tenta manter sempre esse padrão. Seria o padrão ideal, mas às vezes não acontece. E para a gasolina é 14,7. Então, 14,7 partes de ar, de oxigênio, para uma de combustível. Por isso, ele é mais econômico. Tem outras explicações técnicas? Sim. Mas para um carro flex eu vou botar isso aí. O que acontece com isso? Se você tem um carro que anda só na gasolina, ele vai usar o mapa da gasolina. Então, a sonda diz para ele, ó, tá rodando com gasolina, de tempos em tempos, não é que ela fica trocando o mapa moda louco. Ela demora muito tempo para a injeção entender, cerca de 5 minutos, depende muito da situação, mas é mais ou menos isso. Ele troca o mapa. Então, por exemplo, assim, se você usa o carro com o combustível misturado, às vezes muita gente diz, eu uso ele misturado porque é melhor. O que acontece? Ela tende a manter um mapa, o mapa da gasolina ou o mapa do álcool, e a sonda vai tentando variar isso conforme o combustível vai entrando. Mas ele mistura. Mas a mistura não fica perfeita, né? A questão é essa. Se tu trabalha com gasolina, ele vai usar no mapa da gasolina e vai oscilando a diferença que for entrando, porque a nossa gasolina tem álcool, enfim, e outras tranqueiras dentro. E o álcool é a mesma coisa, ele vai manter isso. Como é que eu sei disso? Bom, primeiro porque se estuda isso e é assim que a injeção funciona. Segundo, por um motivo bem simples. Você já deve ter visto no grupo várias vezes ter acontecido, por exemplo, da pessoa ir lá e dizer, não, mas eu vou trocar de gasolina para etanol, vai lá e abastece, enche o tanque no posto e no outro dia o carro não pega. Por quê? Porque na linha de combustível tinha gasolina. Ele estava com o mapa da gasolina e aí o cara pôs álcool, etanol no tanque. O cara vai, abastece, vai para casa, não dá tempo de encher a linha de combustível e nem da injeção, entender o que está acontecendo, ele chega em casa e desliga o carro. Quando ele vai ligar o carro, tem etanol. E aí ele não pega. Porque daí o carro não sabe que tem etanol, porque ele pensa que ainda tinha gasolina, e o tanque está cheio de etanol. E aí o carro não pega. Essa é a questão. Se você troca para o álcool, por exemplo, você tem que rodar bastante antes de chegar em casa e desligar o carro.
Por isso que, no posto deu certo. Claro, no posto tinha combustível diferente na hora que você estacionou, tá bom? Então, é isso aí. Essas explicações que eu tinha, e eu vou fazer mais uma coisinha aqui que é só para extrapolar. É para extrapolar mesmo. Não é para levar tanto a sério, mas me pediram sobre como funciona o consumo instantâneo do carro. Eu estou usando a sonda lambda aqui porque eu expliquei só da sonda lambda, mas ela é a redundância. Na verdade, a sonda lambda, se sair do carro, o que vai fazer é que ele vai gastar mais, mas não vai mudar o teu computador de bordo. Mas eu vou usar ela pro padrão, porque eu fiz uns cálculos de vazão, tá aqui embaixo, tá fora da planilha para não atrapalhar. Então vamos lá. Você tem o carro, para vocês terem uma ideia como funciona a sonda lambda, não seria bem, mas o consumo instantâneo para também explicar para um outro amigo do canal que pediu isso, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o valor que a sonda lambda faz. O valor estequiométrico da sonda lambda, que é o valor perfeito da sonda lambda, é em torno de 450. Eu vou fazer assim, ó, vou botar 40 km por hora. Então, vocês já vão entender o que vai acontecer aqui. 40 km por hora com o valor estequiométrico, que é o que normalmente acontece quando você está andando aí de boa na cidade. Você então tá 450, que é o valor certo, no meio mais ou menos da sonda lambda, a 40 km por hora, ele dá uma média de 7 km por litro. Tá? Eu fiz a conta em cima de um carro que está misto, etanol e gasolina, porque fica mais fácil fazer a conta. Dá até um pouquinho mais, mas vamos lá. Então aí você resolveu andar até 60 por hora. Então tu tem a resistência do ar, tu tem tudo mais, tu pisa no acelerador para chegar lá, certo? Pisou, foi até 600 milivolts, que é a medida que o coisa faz, e foi a 60 por hora. Teu consumo baixou, foi lá, ó, 5.7. Ok. Era aí que eu tô andando numa rodovia, andando assim, tá? Eu acelerei, foi para 8.5, desculpa. Eu acelerei mais um pouquinho. Esqueci de tirar do coisa. Acelerei mais um pouquinho para chegar a 100. Eu tô andando numa rodovia vicinal, né? Uma rodovia de menor velocidade, e eu resolvi acelerar para chegar até 100, porque eu cheguei numa rodovia que permite isso. Então vamos lá, vamos botar 100 aqui. 100. E aí vamos botar assim, ó. Eu acelerei, eu pisei. Então vamos lá. 900. Eu pisei. A injeção vai entender que tem mais gasolina no tanque, porque tu pisou no acelerador. Mais gasolina no motor. A mistura vai ficar bem rica. 900 é bem alto. E vai chegar a 9.5. Jason, meu carro não vai a 9.5 a 100 andando com coisa. Sim, meu amigo. O que acontece é que eu pus 100 como se ele saísse daqui e chegasse até lá. Mas se eu fizer a conta que ele estava a 60, depois ele foi a 70, olha lá, ó, e depois a 80, e depois a 90, olha lá, ó, e depois a 100. Viu? À medida que você for acelerando e trocando de faixa, ele vai calculando essa diferença em tempo real e vai te dando a quilometragem por litro. É isso que funciona o sistema do consumo instantâneo. E é assim que o coisa faz a conta, o teu aparelho faz a conta. Aí tu chegou no 100 e tu resolveu tirar o pé. Tu tá de boa. Tem a resistência do vento, então não dá para pensar que ele vai ficar com um valor estequiométrico perfeito. Olha, 700, 12.45. Tu consegue manter um pouco menos do pé? Consigo, né? Tá num lugar que o vento não tá ruim, que a nossa caixa de fósforo não tá fazendo força, 14.2. Tá aí a conta, tá? É isso que acontece. Então, é uma leitura dos dados de vazão da injeção. Eu pus o da sonda lambda, mas tem outros. Eu deixei na conta embaixo para poder fazer essa conta. Quantos quilômetros você está naquele momento, então ele projeta, ele pensa que se você continuasse andando a 100 km por hora durante 1 hora, ou durante o tempo que for, você faria 14 km por litro. Então é uma projeção, é assim que funciona o cálculo do consumo instantâneo. Ele vai fazendo essa conta em tempo real
Então, se ele continuar andando a 100 por hora com o pé pisado do jeito que ele tá, ele vai fazer 14 km por litro. Tá bom, gurizada? Eu tô com frio, minha mão tá tremendo e é isso aí. Um bom dia a todos.